Heliópolis para desbravar as fronteiras da ciência, da filosofia. É o caso, por exemplo, de Sérgio, projeção de Raul Pompeu. Como mecanismo gerador da personagem, o romance acaba merecendo. Ou, indireta e suavemente, ele deixará a personagem revelado. Graciliano, Clarice Lispector, Virgílio Ferreira do autor, a abertura do debate. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos mais uma vez aqui no nosso Heliópolis para desbravar as fronteiras da ciência, da filosofia e da literatura. E hoje, dando continuidade a uma sessão anterior, vamos estudar novamente o nosso querido Maçom Moisés em sua criação literária. Um livro em que ele fala de crônica, ensaio, conto, romance, novela, crítica e teatro. Qualificando as personagens, a linguagem, o tema, o enredo, debatendo com os leitores o modo como as personagens são criadas, o modo como o tempo é desenvolvido, o espaço é explorado e coisas desse tipo. Nós tínhamos lido na última sessão em que falávamos desse livro 2 parágrafos que falavam das personagens, da criação das personagens. E hoje nós vamos dar continuidade a estes parágrafos até chegarmos à conclusão da sessão em que ele fala da criação das personagens, da formação, não é? Da criação e formação das personagens. Então, eu vou só ler aqui um trecho anterior da sessão anterior, para já darmos início aos 3 parágrafos posteriores que concluem a sessão. E ele diz assim: mas essa diferença acaba sendo substancial em certos casos, ajudando a distinguir entre uma personagem real, viva, e outra inconsistente. Isso era o que ele dizia na última sessão, que nós líamos no texto, no livro dele, este livro. E aí ele continua assim: no primeiro caso, como uma mãe diante de seu filho, o romancista se encontra diante da personagem como diante de um ser separado. Conhece-lhe as mais profundas camadas, certamente porque é de sua própria substância que a tirou. E por isso, esta criatura, que é tão estreitamente consubstancial, talvez lhe reserve surpresas, por ser doravante dotada de certa liberdade. Ora, a personagem tanto mais corresponde à projeção do eu do romancista, quanto menos é livre para agir e vice-versa. Desse modo, entende-se que todas as personagens se gestam no interior do romancista e são-lhes consubstanciais, mas algumas resultam da projeção do seu eu, enquanto outras decorrem da observação ou da memória relacionada com o mundo externo. Por isso mesmo, nem sempre se pode afirmar categoricamente que esta personagem é projeção e aquela outra observação-memória, visto que os 3 mecanismos interagem na criação da personagem. Apenas cabe dizer que um deles predomina sobre os demais. É o caso, por exemplo, de Sérgio, projeção de Raul Pompeia em O Ateneu, e das personagens de O Cortiço, fruto da observação, O Cortiço de Aloysio Azevedo. Por outro lado, a relevância da projeção significa que se trata de uma obra pouco dramática, no sentido em que a personagem mal vive a própria vida e, portanto, pouco romanesca. O Ateneu ainda exemplifica claramente
a incaracterização de uma narrativa que a rigor não pode ser rotulada de romance, como bem sentiu o ficcionista ao subintitulá-la Crônica de Saudades. Quando ao contrário, a observação, obviamente transfigurada pela imaginação, ocupa o primeiro plano como um mecanismo gerador da personagem, o romance acaba merecendo tal título, como no caso de O Cortiço. Na primeira obra, observa-se a intervenção paralisante do autor, fazendo da personagem uma espécie de transferência psicanalítica, de forma que Sérgio e Raul Pompeia não passam de uma única pessoa, apenas em estágios cronológicos diversos. A narrativa torna-se autobiográfica, ou uma página de memórias mais ou menos posta em termos de ficção. Em contrapartida, Aloysio Azevedo realiza a arte suprema de apagar-se diante de suas criaturas, de fazer-se esquecer, de lhes deixar sua espontaneidade e vontades como crianças, cujas brincadeiras fossem observadas, sem que elas suspeitassem um instante dessa observação, certo? A observação do romancista. A divergência genética entre personagem projetada e personagem observada evidencia-se ainda nos métodos empregados para a sua apresentação. Como procede o romancista? Falando-nos da personagem? Contando-nos o que ela está pensando? Explicando seus impulsos? Ou, indireta e suavemente, ele deixará a personagem revelar-se a si própria? Um método mais lento e mais sutil, cujo sucesso depende largamente da inteligência e da experiência do leitor. Ambos os processos podem ser empregados, inclusive ao mesmo tempo. Mas o primeiro identifica-se com os romances românticos e realistas, ao passo que o segundo aparece frequentemente no romance pós-proustiano. Quando mais adiante se estudar a descrição como um dos expedientes narrativos, porque posteriormente no livro ele fala da descrição também como um dos componentes do romance, como um dos expedientes narrativos, esse aspecto da caracterização das personagens ficará mais claro. Por ora, lembre-se quão estáticas e invariáveis as personagens de um Alencar, de um Aloysio ou de um Eça. O romancista descreve-as de corpo inteiro em dado momento da narrativa e dali por diante lhes imprime um movimento que apenas vai confirmar o retrato preconcebido. Ao contrário, Machado, Graciliano, Clarice Lispector, Virgílio Ferreira e outros sugerem o retrato da personagem pela ação, num dinamismo que pouco se detém na descrição física, e ao mesmo tempo valoriza a personagem ao considerá-la submetida a um permanente transformar-se que foge a qualquer estereotipia, por mais engenhosa que seja. A personagem estática, intrinsecamente pobre, não raro se transforma em estereótipo, em fantoche, ou projeção do eu, do ficcionista. Ao passo que a dinâmica parece dotada de uma personalidade forte, infensa a esquematizações e fruto da observação interessada. Entre ambas, observa-se a distância fundamental que existe entre a Luísa do Eça e a Capitu do Machado, a primeira representando um títere e a segunda uma personagem viva, separada do ficcionista. Então,
ele conclui aqui, depois ele fala da linguagem, depois ele fala do tema, no romance, certo? E depois ele vai destrinchando ainda muitos debates que são polêmicos e nunca chegam ao fim, do politicamente correto, aqui na linguagem, por exemplo. Ele fala do romance, da cosmovisão. Então, aqui está a criação literária de Masson Moisés, um livro imprescindível para os aspirantes a escritores, aspirantes a escritores, aspirantes a poetas, aspirantes a romancistas, a cronistas, a contistas, a críticos literários, a dramaturgos. É uma obra imprescindível. Portanto, fica aqui a nossa divulgação do autor, a abertura do debate sobre as personagens do romance. Deixem seus comentários a respeito disso. E mais esta exaltação e promoção do ato e da prática da leitura, tá bom? Que é o nosso fundamento aqui no nosso Legreópolis. Muito obrigados e até a próxima sessão. Até logo.